Deixa ele começar a gravar aqui, dá um tempinho. Meu áudio tá bom pra você aí? Aqui tá tranquilo. Ah, então demorou. Então bora, cara. Então, obrigado por você topar essa empreitada aí pra gente falar um pouquinho sobre marketing B2B. E aí, Vit, Imagina. me fala um pouquinho de você, quem é você, onde trabalha, o que faz, qual é o seu cargo atual. Conta um pouquinho para quem não te conhece, quem é o Felipe Vit. Bom, beleza, vamos lá. É, Eu gosto de começar falando de coisas diferentes, assim. E, bom, eu sou o Felipe Vitti, a galera me chama de Vitti, né? Eu acho que a maioria das pessoas me conhecem assim. Eu tenho uma carreira super eclética e tanto uma carreira profissional quanto, eu diria assim, os meus interesses pessoais, eles mudaram ao longo do tempo, assim, durante toda a minha vida. Hum, Então, quando eu era criança, eu decidi que eu queria ser paleontólogo. nossa. Então, eu, sei lá, ia para casa de um amigo meu e a gente brincava de escavação. Meu grande passatempo era um CD, na época que vendia CD assim, que navegava por um museu 3D, eu lembro até hoje. Tenho coleções de revistas até hoje, de dinossauros, esses negócios. Ah, inclusive a minha tatuagem sobre isso. Depois eu vi que isso não ia dar certo, então eu comecei a estudar astronomia. E Eu com tenho. com que idade você começou a estudar astronomia? Ah, Com qual idade você viu que não ia dar certo o quê? Que agora eu fiquei na dúvida também. não, eu vi que não ia dar certo ser paleontólogo, né? Eu nunca tinha visto um paleontólogo na minha vida, provavelmente não era uma coisa que existisse de fato. Hum, Então eu vi que isso não ia dar certo, e aí eu já tô dizendo assim, com 11 anos ou 12, sei lá, por aí eu comecei a estudar astronomia. meu Deus. Inclusive eu tenho 2 medalhas de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia, Ô, louco. que eu fiz quando eu era criança, de fato. Era bem novo quando eu participei, mas consegui as medalhas da minha categoria lá. E no final, nada disso rolou, né? E eu virei marqueteiro. E a minha carreira é super eclética. Eu comecei trabalhando com a minha família, né? Na imobiliária da minha família e tudo mais. Uhum. Mas, assim, part-time, ajudando lá. E meu primeiro emprego oficialmente foi trabalhando no varejo, que eu fiz de tudo, desde vendedora, eu fui gerente de vendas, tudo mais, né? Do chão de loja. Depois eu abandonei tudo, eu fui estagiar na Whirlpool, então estava nos meus últimos 2 anos de faculdade, eu vi que o varejo não era uma coisa que eu queria, então resetei tudo, Aham. comecei de novo a minha carreira, porque, enfim, era uma pessoa inexperiente, né? Pô, só o varejo, era o meu primeiro emprego ainda, uns 3 anos assim de carreira, então Sim. para mudar de área tinha que começar de novo, né? Então eu fui para o varejo, desculpa, fui para a indústria. E aí o que é interessante, sim, porque eu fui pro RH da indústria, né? Então eu comecei Uhum. a trabalhar no RH da Whirlpool. 2 anos depois, eu estava como analista de BI da Whirlpool, onde eu trabalhava para e-commerce, né? Do Compra Certa, foi quando eu me mudei a primeira vez para São Paulo. Legal. Mais uns 2 anos para frente, eu abandonei a Whirlpool e a posição de BI e fui ser gerente de vendas numa startup, na Mercos, que é um SaaS B2B. Uhum. E aí a bagunça começou, né? Porque depois eu fui gerente de marketing nessa mesma empresa. Aí fui para Em Casa, contando bem rápido aí, né? Fui Sim, para Em sim. Casa, virei head de growth na Em Casa. Aí se eu já tinha feito de tudo, na Em Casa mesmo é que as coisas assim aceleraram mais ainda, porque dentro da própria Em Casa eu toquei vendas, toquei operações, toquei programa de parceiros, fiz algumas coisas em marketing, é, fiz toquei algumas coisas em produto, então com a minha própria squad e tudo mais. Uhum. Então, depois de um tempo, as pessoas nem sabiam qual que era o meu cargo mais dentro da empresa, assim, porque dependendo do dia que você passasse lá, eu estava Você fazendo uma estava coisa num diferente. canto. E essas, e aí mais recente, esse ano, ali por maio, junho, eu assumi como diretor de marketing da Vi Benefícios, que é uma HR Tech, é uma empresa que oferece uma solução em benefícios flexíveis para as empresas e para os colaboradores. Legal, legal.
Eu não sabia desse do paleontólogo e astrônomo aí, é novidade. Mas isso faz umas coisas fazerem sentido sobre você, eu acho, assim, de interesse, curiosidade, etc. Cara, eu sou E muito fã de desafios mentais, assim, é uma coisa uhum, que eu acompanho até hoje. Então, acho que isso é um reflexo, assim, de como refletiu na minha infância, entender o que que era, da onde que vinha um dinossauro, qual que era o passado. Isso me fascinava muito, assim. E uhum, acho que isso me acompanha até hoje, porque hoje eu gosto de jogar xadrez por causa disso, então eu jogo todo dia, sem, sem falta. É uma única coisa que eu faço todos os dias, além de tomar legal, banho, é jogar xadrez. E legal, monto cubo mágico, essas coisas assim. Então é uma coisa que os puzzles aí da vida me acompanham. que legal, legal. E Vit, se você fosse classificar, sei lá, a sua a sua habilidade mais forte ou, sei lá, os seus. Vamos definir um superpoder. Se você fosse um herói, tivesse um superpoder, qual que você elenca ser o que se sobressai? Assim, o que você olha para você mesmo e fala assim, cara, isso aqui eu desenrolo mais se eu fizer isso aqui. Eu me dou bem melhor se eu puder fazer isso aqui. Qual seria esse superpoder? Cara, essa é uma coisa difícil de responder, porque eu olho para as pessoas ao meu redor e tudo mais, assim, e eu me considero um profissional generalista, sabe? Uhum, Então, acho que se fosse falar de herói, né? E eu tivesse lá, eu não ia ser nem o mais forte, nem o mais rápido, nem o mais inteligente, nem. Ia ter um monte de heróis cuja habilidade é muito mais do que eu. Eu sou tipo sim, o Kuririn do Dragon Ball, assim. É forte, é rápido, solta umas magias, mas realmente não é o mais poderoso. sim, sim. E talvez essa seja a minha capacidade, assim. Eu sou muito flexível no que eu preciso aprender. Então, Uhum. eu trabalhei em muitos segmentos diferentes, né? Em muitas posições diferentes. Eu acho que isso trouxe, assim, um pensamento multidisciplinar, criativo, flexível. Então, eu acho que quando a gente fala de marketing, né? Eu não sou o melhor cara de copy, eu com certeza não sou a melhor pessoa de performance, nem de CRM, e nem de dados, Uhum. mas eu acho que eu sei combinar essas coisas. Então, quando eu estou elaborando uma estratégia de aquisição, eu estou considerando entrar como um patrocinador num evento, Sim, por algum motivo eu consigo fazer algumas conexões e transformar um negócio que poderia ser simples, trivial, ou sei lá, que todo mundo faz no seu playbook de eventos, e dar um passo à frente, dois passos a mais, assim, e entregar um negócio cujo resultado pode ou não, né? Mas geralmente é superior e é bem feito, assim, legal. é mais bem pensado, eu diria, sabe? Não dizendo que eu penso em coisas que os outros não pensam, mas Sim, sim. eu acho que eu consigo fazer conexões onde às vezes não é convencional. Não é comum, não é padrão. Legal, legal. E me fala um pouquinho do seu desafio como CMO na Vi. Assim, qual é o desafio do marketing, né, da sua área, da sua diretoria dentro da empresa? O que que esperam de você, né? E isso em termos gerais e depois também um pouquinho de qual que é a sua North Star, né? Então, Sim. o que que eles esperam de você, o que que esperam da sua diretoria e como você e como isso é traduzido em número para você fazer uma boa gestão ou saber que você está indo para o caminho que esperam e que você está desempenhando bem. Tá, eu vou dividir essa resposta, eu acho que em duas partes, assim. Primeiro que é o desafio para mim, né? Eu sempre tenho falado para as pessoas que eu sou um CMO de primeira viagem, né? Então a Vi me concedeu a oportunidade, o privilégio aí de assumir a diretoria pela primeira vez na minha carreira. Então acho que com isso já surgem muitos desafios, porque eventualmente eu participei de muitos planejamentos estratégicos. Eu Uhum, construí muitas estratégias de mídia e discussão de orçamento e expansões e enfim, trabalhei muito com isso. uhum, Mas eu sempre tive um papel, vamos dizer, secundário, né? Não era isso dentro do meu escopo, eu era um integrante de um comitê de planejamento. E sim, agora isso muda. Agora quem lidera o projeto e quem tem que entregar o plano e quem tem que explicar como o plano funciona e buscar as respostas dentro da organização sou eu, por exemplo. sim. Então, isso é uma das coisas que muda.
né? Então é bastante desafiador, porque todas essas coisas eu tenho que aprender a fazer e assumir por conta. E basicamente, assim, se de alguma forma eu não enxergo, não vai ser feito. E em algum momento isso vai ser cobrado, vai ser questionado, e eu vou ter que dizer que eu não tinha pensado nisso. Sim, sim. Então tem esse processo de onboarding inicial que eu acho que é bastante desafiador. E como o marketing e tudo mais, eu acho que as organizações de marketing, de uma forma geral, elas têm um desafio semelhante, assim, que é evitar que o marketing seja gargalo para o crescimento da empresa. Isso é Hum, muito comum, acho que acontecer, eu acho que eu vejo recorrente nas empresas, que tanto a geração de lead e até outras alavancas de crescimento, às vezes não são aceleradas o suficiente porque o marketing não consegue acompanhar. E ok também, porque muitas das iniciativas que a gente tem aqui, elas demoram mais para sair do papel. Então, uhum, quando a gente percebe a oportunidade, a gente não consegue do dia para a noite ligar essa oportunidade e sair ela funcionando, né? entendi. Existe sempre um ramp-up, assim. Então, acho que uma coisa que eu me desafio é sempre estar um passo à frente ou dois das outras áreas para que eu não vire o gargalo para nossa operação e tudo mais. E aí hoje, basicamente, se eu pudesse resumir o nosso desafio aqui, ele é construir uma marca, uma autoridade. A empresa é super nova, então como é que a Legal. gente constrói essa marca? Uhum. E, obviamente, como é que a gente entrega demanda para suportar o crescimento da empresa, e entregar os números que são esperados lá pelo time comercial. Legal. Construir marca e gerar demanda. E quais são seus indicadores assim? Quais são as métricas que você olha sempre para falar assim, cara, eu estou conseguindo construir uma marca, eu estou conseguindo gerar demanda. É pipeline, é MQL, como que funciona? E no branding também é a mesma coisa. São contas que você Hum. tocou, são MQL, são pessoas dentro de contas. Como funciona isso aí para você? Geração de demanda é mais straightforward, né? É direto no ponto, assim. Hoje o time de marketing ele é responsável por MQLs e a gente Tá? está cada vez mais migrando para um modelo de responsabilidade em SQL. Então é basicamente uma combinação das métricas em torno disso, né? O volume Sim. de leads qualificados que a gente gera, a que custo e por meio de que canais, né? E a tendência para a gente estar crescendo ou não. Então essa é no lado de geração de demanda, o one-on-one é isso. E é Sim. claro, tem uma pessoa que taticamente olha isso para mim, que é a Ive, então ela fica monitorando canais, testando as coisas, mudando campanha, subindo Sim, assim, e eu acabo acompanhando isso uma, duas vezes por semana para garantir que o que a gente está testando, que a gente está descobrindo está funcionando e que a gente está on track. Enfim, e discutimos ali o planejamento semana a semana. Do lado de branding, isso é muito mais difícil. A gente vai entrar sim. numa seara aqui que é super complexo de posicionamento e coisas assim, Uhum. que são, em certo nível, bem difíceis de medir. Então, existem várias coisas indiretas que a gente pode olhar. Então, desde aí, claro, a gente tem todo um processo para medir NPS, CSAT dentro de cliente atendimento, mas a gente começa a olhar para outras métricas do tipo que são indiretas, como reclame aqui, é, até mesmo a capacidade que a gente tem de gerar grandes clientes. Então, Uhum. hoje, tanto a Whirlpool quanto o Burger King são clientes da Vi. Como é que essas pessoas chegaram aqui? Não é por meio de uma campanha tradicional, né, que você bota lá e alguém viu seu anúncio no Facebook, Instagram, clicou e o Burger King virou seu cliente. Uhum. Tem muito impacto de marca, de posicionamento, de eles confiarem nisso e para começar a conversa é totalmente diferente. Sim. Então, indicadores indiretos são, de fato, as grandes corporações, quantos clientes grandes, né, dentro do nosso ICP ali, começam a chegar para a gente. E outra métrica indireta que a gente monitora é custo por lead, de fato. Se você está aumentando seu brand awareness, seu posicionamento, teoricamente você vai exigir menos esforço no funil de marketing, né? Menos esforço em awareness, menos esforço principalmente nas fases de consideração. E como tem menos esforço nisso, você gasta menos nisso, provavelmente seu CPL vai ser menor, porque você fez um trabalho em brand awareness bom e, enfim, convenceu o seu usuário antes. Sim. Então, é tudo indireto, é muito difícil de medir. Então, todas as nossas iniciativas de branding, elas geralmente também vêm associadas a algum indicador de performance.
eu patrocino o evento, né? Uhum. Então, o principal motivo pelo qual eu patrocino o evento é posicionamento. Sim, Mas eu sempre atrelo a esse patrocínio uma meta de performance. Quantos leads eu vou gerar a partir desse evento? O que isso desdobra depois? Então, acaba que precisa andar junto, que é bem difícil mensurar. entendi. E nesse processo de construção de marca, mesmo que seja rápido, mesmo que seja recente, você já teve alguns resultados. Você concorda que quando você constrói uma marca ou se posiciona como autoridade, você precisa fazer menos força para gerar demanda e para gerar atração? Essa é a tese, né? Eu acho que é esse o grande ponto. Você investe. O que eu gosto de falar, discutir em branding e posicionamento é que você gasta dinheiro, você investe para explicar o que você faz e evitando gastar dinheiro no futuro para ajustar a interpretação do seu usuário, né? Se Sim, você não explicar o que você faz, alguém vai explicar por você e talvez essa não seja a melhor explicação, né? Não seja a coisa mais correta. Então a sim. gente faz isso. Mas tem outras coisas. Eu acho que esse não é um playbook que é para todo mundo, que está Uhum, escutando a gente aqui e sai investindo em marca, porque é super importante. Eu acho que sim, também tem a ver com o mercado que você tá, como é que você se posiciona, que tipo de jogo que você quer jogar. sim, E no caso da Vi, isso é determinante. Assim, é uma das principais teses que eu carrego para minha posição, porque a gente está no mercado que é um oligopólio. Ele é dominado, 85% desse mercado é dominado por três grandes empresas uhum, que têm mais de 50 anos. Então, e aí a gente tem que atacar essas empresas, né? Atacar esse mercado por um ângulo que não é visto por isso. Então, essas empresas construíram suas marcas por 50 anos, elas não conseguem simplesmente pivotar o posicionamento e fazer algo mais legal, vamos dizer assim. sim, sim, Então, a gente está indo por esse ângulo, para ser agir e mexer no mercado com mais personalidade, assumindo aquele arquétipo do fora da lei. sim, Então, a gente tem feito todo um trabalho de posicionamento que não é meramente o quem é a Vi, quais são as cores da Vi, qual a comunicação da Vi, mas um caminho, uma estratégia muito específica de como a gente vai atacar o mercado para crescer o nosso share. sim, sim. Legal. E você, como uma marca nova, como uma empresa nova, você tem essa flexibilidade de adaptar os. Você consegue adaptar seu language fit constantemente quando necessário? Você acha que isso para vocês pode ser uma vantagem competitiva? Se quiser migrar tudo do dia para a noite, talvez seu concorrente não consiga mudar de cor e você consegue, algumas coisas assim. Você acha que isso pode, isso uma startup ou alguém que está ouvindo agora pode usar desse recurso para conseguir pegar uma fatia nesse mercado de baleias que a gente tem no B2B? O que eu acho que assim, a gente com certeza tem mais velocidade, mas não é pela mera velocidade e tudo mais. Eu acho que a gente tem duas coisas que ajudam. Assim. Primeiro, a gente tem menos coisa a perder, né? Então, quando você tem 50% do mercado na sua mão e você quer reposicionar sua marca, você tem um grande desafio de fazer isso. Sei Sim, lá, o case clássico lá da Maisena, que trocou a caixinha de amarelo para verde claro e as vendas caíram por causa disso. Assim. De sim. tão clássico que é o negócio, as marcas copiam a caixa da Maisena, né? Então, é muito mais difícil pilotar uma marca como essa, em termos de posicionamento e tudo mais. E outra coisa é que o posicionamento não é só o que você conta para as pessoas, né? Mas é o que elas falam também quando você não está na sala. Então, se você está há 50 anos batendo na tecla que você é a empresa que é, e assim, não importa se você fala ativamente ou não, Uhum. o seu comportamento passa uma mensagem para o mercado. Então, Sim, assim, não importa se é pensado ou não, durante 50 anos você construiu uma imagem específica. Não adianta a gente achar que você vai sentar numa mesa com uma galera criativa, contratar uma boa agência e sair de lá com uma marca que as pessoas vão comprar isso simplesmente porque você está falando. sim. Leva muito tempo para consolidar essa marca. Para o bem e para o mal, a Vi não carrega essa história ainda, porque ela é uma Uhum. empresa muito jovem. Então a gente tem essa flexibilidade, a nossa marca é como um bebê, né? Você mexe nas pernas do bebê e ele nem sente dor. É tranquilo. Então você consegue moldar a marca porque ela é super jovem, não carrega esse histórico ainda. Então é uma vantagem nossa por causa disso e não simplesmente pela velocidade, até porque o projeto que a gente está falando, está construindo de posicionamento, inclusive a gente tem trabalhado com uma agência para isso, Uhum. é uma coisa que eu não quero mudar daqui a 6 meses.
sabe? Se eu Sim, tiver que refazer esse processo dentro de 6 meses, tudo que a gente está construindo agora falhou, deu errado, sabe? entendi. Tem uma frase que você falou agora, e foi uma das coisas que ficou gravada quando eu tive a oportunidade de fazer a mentoria contigo voltada para a growth mesmo, o, o famigerado método das 4 alavancas, né? Que é entender o tipo de jogo que você está jogando. Eu acho que quando você falou isso, tanto no treinamento quanto falou agora, você tem clareza do que você pode fazer, né? Então, você sabendo que você é uma marca nova, uma empresa nova, você tem, se você for bater de igual para igual ou tentar ir na mesma fortaleza de uma grande marca, provavelmente você fique a ver navios, né? Então, e aí é aquele ponto que você falou, não é porque eu estou investindo em marca aqui que necessariamente você vai ouvir isso e vai investir em marca porque a vi. Não, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V num playbook desse. As, Exato. as situações são muito diferentes. E eu acho que é legal você ter falado de posicionamento, porque nos desafios que eu tive de geração de demanda, uma coisa que eu percebi era assim, muitas vezes eu conseguia colocar o cara de frente para o time comercial ou de frente para os meus SDRs, porém o cara nunca tinha ouvido falar de mim. Então eu tinha que fazer todo o processo de awareness de novo. Então era muito mais custoso e para o processo de venda mesmo, às vezes as reuniões não se tornavam tão efetivas porque eu tinha que posicionar tudo de novo. Então, e eu via que à medida que a gente conseguia investir em posicionamento, que era uma coisa que eu sempre fui meio contra por ter uma veia muito geração de demanda, receita, resultado, me ofendia quando eu ia gerar demanda. Então, posicionamento eu acho que é uma coisa que cada vez mais as empresas no B2B estão aprendendo a, a aprender a trabalhar com isso e de uma forma que não seja chata, não seja insuportável e que traga resultados palpáveis. Então, muito, muito, muito bem colocada essa frase. E Falei. você é o conceito da guerra simétrica, né? Uhum, Você tem duas, eu sempre penso em duas histórias quando eu discuto esse tema, assim. Como é que os Vietcongs conseguiram vencer, né, o exército americano durante a guerra? uhum, Sendo que o exército era super bem preparado, muito mais treinado, muito mais rico, com muito mais armamento, e os Vietcong estavam basicamente lutando com pau e pedra, né? E a arma tinha, obviamente. Mas qual que era a simetria ali, né? Se um lado tinha muito mais recurso, o outro lado tinha muito mais conhecimento de terreno. sim, Então, você vai estudar a história e você vê que os Vietcongs trabalharam terrenos, tinham seus canais subterrâneos, faziam armadilhas, se escondiam nas florestas e assim por diante. Então, porque não dá para ir de frente. É tipo uma luta de Davi contra Golias, né? Você sim, vai ler a história de Davi e Golias, você não lê lá que Davi saiu no soco com Golias. Isso nunca ia funcionar. Então, Davi usou uma funda para atacar a distância, era uma coisa que ele era bom, era uma coisa que inibia todas as outras vantagens do Golias naquele combate. Assim. Então, acho que as empresas, e principalmente as startups, com poucos recursos, tanto financeiro quanto de gente, precisam começar a pensar. Não dá para pegar qualquer playbook e aplicar, seja ele qual for. Seja o SEO, faz conteúdo. Todo mundo produz, tem blog. Ninguém ranqueia na primeira página. Todo mundo tem canal no YouTube. Ninguém sabe fazer otimização de SEO para o YouTube. sim. A primeira coisa que sai do papel é performance. Mas, cara, performance é um buraco negro. Funciona pra caramba. Mas, cara, quanto dinheiro você pôr lá, vai Vai consumir. comer, vai Não vai ter engolir. piedade de você, sabe? Então, não dá para copiar o playbook e achar que vai dar certo. É muito específico. Acho que cada empresa precisa pensar estrategicamente no seu negócio e achar qual que é o ângulo que causa essa simetria de poder. E pensando nisso, Vit, como que você equilibra, para depois falar um pouquinho de estrutura e como você equilibra demanda e posicionamento? E nessa vida de startup, a gente não consegue muito ter o caixa e o fôlego para pensar em coisas muito longo prazo. Eu estava conversando com um colega hoje, né, que é o Thomas Mansur, que é o head de marketing da D1, que trabalha comigo, e a gente estava conversando sobre isso. O nosso desafio é criar uma marca e um processo e uma pista longa,
mas ao mesmo tempo colocar o máximo de negócios possível hoje, porque você pode estar querendo break-even, querendo fazer várias coisas. Como que você pondera isso? Porque acho que é uma coisa, eu não sei se é uma coisa só de startup, não trabalhei em empresas gigantes, indústrias, etc, mas acho que é um desafio de todo mundo, assim, como que você lida com essa situação? É boa pergunta mesmo. E eu acho que startup é mais evidente, mas eu acho que tem muita empresa independente do tamanho e tudo mais que passa por isso. E eu sou a favor de um negócio que muita gente não é assim a favor, que é planejamento de fato. Então, por exemplo, a gente está em novembro de 2020. Eu já sei que número eu tenho que entregar em 2021. A Via atualmente cresce 30% ao mês. A minha expectativa é crescer pelo menos 150% a geração de demanda Sim, no final do no final de 2021. E aí eu gosto de trabalhar uma engenharia reversa. Então meu método basicamente é eu olhar para os números e começar a pensar de trás para frente o que precisa ser verdade para aquele número acontecer. uhum, E aí eu quebro em milestones, né? E aí acho que é aceito, assim, é mais fácil fazer isso por quarters. sim, Então, eu sei qual que é o meu número que eu tenho que entregar no final do ano, ou o número total, né? X mil leads, X mil clientes. A gente quer. A nossa expectativa de crescimento é muito grande para o ano que vem. Então, eu sim, sei quantos clientes, quantas empresas eu preciso ter no dia 31 de dezembro. Então, eu faço a engenharia reversa. O que precisa ser verdade no último trimestre para isso acontecer? E no anterior, e no anterior, e no anterior. Então, e aí isso começa a dar um guia, assim. Porque esse número, ele talvez mude, talvez a gente encare o mercado totalmente diferente e entenda que esse número é impossível, sim, mas aí o exercício faz parte disso. Eu faço duas combinações, assim. A primeira é o que, o que tem que ser verdade para isso acontecer. Então, uhum, eu preciso ter medido meu mercado de um tamanho correto, eu preciso ter participado de eventos específicos, esses sim, eventos têm que ter ocorrido, ou eu tenho que ter conseguido lançar a campanha X para reduzir o meu custo por lead a tal. Então, eu vou construindo as premissas que fazem com que essa ideia seja verdadeira. sim, Porque quando eu for passando trimestre a trimestre, eu não vou simplesmente olhar para o meu indicador e ver, poxa, alcancei ou não o número. Eu vou olhar para as premissas que eu elaborei e eu vou entender, se eu alcancei o número, as premissas foram verdadeiras? Foram. Ou alguma outra coisa aconteceu que eu não tinha mapeado? Eu tenho um aprendizado. Se eu hum, não atingir o número, eu volto justamente para as premissas que eu acabei de criar e entendo, pô, o que realmente que a gente listou aqui que deveria ser verdade e não foi verdade. Ah, os fatores A, B e C. E aí isso prejudicou a nossa entrega do trimestre e aí tem que ser ajustado, recalculado para o próximo trimestre. Então, eu sou super a favor de fazer um plano para o ano, porque principalmente quem tem pouco dinheiro precisa alocar bem o dinheiro. uhum, Então, eu já sei o meu orçamento da área, quanto dinheiro eu posso gastar, e aí eu já estou considerando o que que eu vou fazer. Eu já sei uma parte dessa grana, o que que eu vou fazer lá em novembro do ano que vem. Eu já sim, estou assinando um contrato hoje, eu assinei um contrato hoje, né, a gente está gravando isso no dia 18 de novembro, para um evento que eu vou participar em junho. Então, eu só consigo fazer isso porque eu estou planejando para frente, sim, porque eu estou olhando para o que eu preciso fazer, o que precisa ser verdade para os meus números serem executados. Então, eu sou super a favor disso, mas eu também entendo que isso são lag indicators. Então, eu faço a engenharia reversa, eu olho por trimestre e aí vai ser um efeito composto, é um brinquedinho ali de Lego, né? Vou construir um trimestre de cada vez, aí dentro de um trimestre um mês de cada vez, dentro de um mês um dia de cada vez. Então essa é um pouco a forma como eu penso, assim. Preciso olhar mais vamos chamar de médio prazo, né? O que é o uhum, ano ali. sim. Legal, legal. E Vit, fala um pouquinho da sua estrutura, do seu time. A gente falou bastante de posicionamento e demanda. Como é que você traduz isso na equipe, em pessoas e até investimento? Como que você é, quantas pessoas para demanda, quantas vezes pessoas para conteúdo? Quem que é o pai do branding no negócio? É um negócio mais orgânico?
e como está distribuído o seu orçamento. Putz, nesse momento, como eu estou nessa fase de posicionamento 80-20, 70-30, como é que tá essa realidade aí para você? Boa. Bom, então, a organização de marketing, eu basicamente dividi ela em duas áreas. Eu tenho a área de branding e comunicação, onde eu tenho uma gerente de comunicação, a Elo, e que ela cuida de tudo relacionado a conteúdo e posicionamento. Então, dentro do guarda-chuva dela, a gente tem inbound, então produção de conteúdo, nosso blog, esse tipo de coisa. A gente acaba promovendo lives, então toda a parte de social, Uhum. desde, sei lá, nosso perfil no Instagram, mas as lives que a gente faz, as pessoas com que a gente se envolve, isso está na responsabilidade dela. E a parte de PR, né? Então, a gente tem uma agência que faz o nosso trabalho de PR, que é muito competente, e o trabalho dela ajuda muito nisso, que é um canal importante para nosso, devido ao nosso estilo, nosso arquétipo, né, de novo, do fora da lei. Então, o Sim, PR acaba sendo muito importante, a gente chega a emplacar mais de 100 menções num trimestre legal. para vir. Então, essa pessoa cuida disso. E aí, branding, obviamente. Então, que é o guarda-chuva como um todo, né? E a outra área é geração de demanda e analytics, eu chamo Uhum. assim. Então, Tá, dentro dessa área tem a pessoa de performance, é, tem uma pessoa, tem um revenue ops, então uma pessoa que eu gosto de dizer que é o PO do CRM, né? Então ele não legal. é um analista de CRM que faz segmentação de base, régua de relacionamento, comunicação, cuida de entregabilidade de e-mail. Uhum. Ele é essa pessoa, ela é responsável por garantir que a gente tenha o ferramental necessário e corretamente configurado para executar o que precisa. Os fundamentos. Então, Fundamento de e as tudo que áreas está pegando. integram. Legal, legal. Exato. A gente usa HubSpot como CRM. Uhum. HubSpot atende marketing, atende vendas. Se vendas precisa mudar um processo lá, porque isso vai melhorar a conversão, eles querem testar algum negócio, o CRM vai ter que atender essa mudança, né? Sim, Ninguém pode ser limitado pelo ferramental. Então essa pessoa faz esse ajuste, ela entrega relatório, ela garante, pô, que não exista nenhum gap, nenhum ponto cinzento entre o que marketing gera de lead e o que SDR capta para qualificar e depois vai para a venda. sim, Garantir que isso é fluido, que os números são puxados, que a gente pode analisar cohort, que com clareza a gente tem custo por lead dentro do cohort e assim por diante. sim. Então, é uma pessoa que é fundamental para toda essa análise de dados. Então, essa estrutura, e aí para o futuro essa estrutura não muda muito, o que a gente vai agregando são profissionais para dentro da posição, né? Deixando a área mais complexa. Entendi. Então, a gente está trazendo para o início do ano, por exemplo, uma pessoa de product marketing para orquestrar a comunicação dos lançamentos de feature Legal. e coisas relacionadas a produto dentro da área de marketing. Quer trazer um analista de CRM especificamente para cuidar de segmentação, esse tipo de coisa. Então a gente tem tudo isso mapeado. E por A fim, parte de tráfego para você está dentro nessa caixa de geração de demanda e analytics, ou não? e aí tem uma pessoa que opera, né, nossas mídias pagas, os canais de aquisição de uma forma geral, mas aí tem uma pessoa dedicada para mídia paga. E, e aí dentro dessa área também, e aí talvez essa seja a organização mais polêmica, assim, Hum, porque a minha área eu cuido de outbound. Então, né, é uma organização super de vendas e tudo mais, mas é dentro da minha estrutura, respondendo direto para mim, que fica o BDR, a pessoa que constrói as listas. A gente vai muito numa linha de account-based marketing, então a sim. pessoa que constrói as listas, enriquece com dados, essas empresas e tudo mais, fica dentro da minha área. E aí, de fato, tem um vendedor na organização de vendas, né, para tocar as contas que a gente gera. Mas Sim. acaba que a gente fala de listas como um canal de aquisição, e aí por isso fica dentro da minha área. Cara, por incrível que pareça, a minha vida sempre foi assim. Eu sempre estive em marketing outbound e acabou ficando comigo também, porque normalmente está dentro de vendas e eu acho que algumas empresas e algumas empresas de alguns colegas que eu conheço também tem muito disso, acho que por conta do marketing conseguir ser bem maquinado de indicadores e processos e, e conseguir atualizar o language fit, o pitch, etc, etc. Cada vez mais eu tenho visto
os SDRs, o time de outbound dentro de marketing. Então, é uma realidade para mim também, mas eu sei que não é muito comum. Normalmente isso está dentro de vendas. Então, interessante. E, e falando um pouquinho de orçamento, como que você equilibra o seu fôlego? Porque o seu fôlego ou é a grana que você gasta ou as pessoas que você tem, né? Como que você equilibra isso nessas duas pernas aí de posicionamento e de demanda? Bom, é, todo real que a gente coloca na operação, ele tem o objetivo de entregar o planejamento do ano que vem, né? Ou no caso desse ano, mas enfim, a gente está planejando 2021, já sabe quanto vai gastar. Tudo isso é baseado no que precisa entregar lá X% de crescimento no final do ano. Certo? Então, no final, tem uma dinâmica que é a gente planilha o gasto. Então, hoje, se eu for olhar para a minha operação, mais ou menos, é... deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Eu devo colocar mais dinheiro em geração de demanda, Uhum. um pouco a mais. Eu acho que a proporção hoje está, em termos de investimento e até de estrutura de pessoas, essas coisas, eu vejo que essa área de geração de demanda ela deve receber 60% do orçamento e a área de comunicação deve ficar com uns 40, talvez 35%, talvez seja essa a proporção, assim, 35, 40 entre 60, 65% para outra área. Mas tudo isso, como que a gente chegou nesse número, né? A gente sentou, pegou o orçamento disponível, cortou no meio e disse, cada um fica com o seu pedaço? Não. Uhum. Isso é simplesmente isso na verdade o percentual, a divisão é a última linha da conta, assim, é uma consequência. Sim. Quando a gente foi se discutir os números, os objetivos da empresa, de novo, a gente tinha que saber o que era real, o que tinha que ser colocado à prova para acontecer. E aí isso determinou o nível de investimento que a gente vai ter que fazer em eventos, o nível de investimento que a gente vai ter que colocar em brand awareness, no funil de marketing, quanto que a gente vai ter que investir em awareness, quanto que a gente vai ter que investir em consideração para ter um fluxo de leads constante ao longo do ano e crescente ao longo do ano. Porque se a gente botar a grana que você coloca no fundo do funil, né, em conversão, na hora de gerar lead de fato, levantada de mão, Uhum. ela é o centro do alvo, né? Ela é um lago muito pequeno. Sim. Então, quando você pensa, né, no ano, você precisa pensar não só como é que você tira recursos desse lago, mas como é que você reproduz o peixe, né? Como é que você alimenta lá para que tenha mais leads para você continuar tirando ao longo do ano. Sim. Então, no final, foi esse exercício. E aí ficou essa proporção, ela não é, ela é uma simples consequência assim do que a gente precisa fazer no ano que vem, sabe? Legal, legal. E aí, Viti, voltando um pouquinho no assunto de PR, quando a gente teve a oportunidade de conversar algumas coisas, logo que você tinha entrado na Vi, você falou, cara, tô tendo uma experiência inusitada com PR, porque quem tá no SaaS, B2B, etc., corre de PR às vezes, né? Porque tem a visão de que, tipo, é um dinheiro que eu invisto, não vejo, não consigo traquear muita coisa, mesmo traqueando, às vezes o negócio é meio difícil e você Total. recentemente teve uma boa experiência com PR. Então, queria ouvir um pouquinho mais disso, porque às vezes, e digo por mim, para mim, é um canal esquecido, às vezes, porque já estou acostumado, e tem muito da fluência do cara que está pilotando, né? Então, o cara é mais outbound, então ele fala, não, tudo é outbound, né? Acabou, Claro. PR morreu. Como que você quebrou essa possível crença limitante aí dessa situação e qual foi essa surpresa em PR aí para você? Eu acho que é fundamental, principalmente para quem está liderando uma área e tem esse tipo de influência, mesmo que não lidere, mas tem essa capacidade de influenciar e tomar eventuais decisões, que entenda como uma coisa como o PR, um canal de aquisição qualquer, se encaixa na sua estratégia. Quando eu entrei e eu vi que isso funcionava, eu entendi muito rápido qual que era o nosso cenário, né? A gente está falando de benefício das pessoas, dos trabalhadores, no meio de uma pandemia.
Então, isso era uma coisa que estava extremamente em pauta, né? As Uhum. pessoas estavam recebendo e continuam recebendo seu vale transporte e estão trabalhando de casa. Sim. Tem gente que cortou o vale transporte, né? Tem empresa que cortou. As pessoas continuam recebendo vale refeição, que é um vale tipicamente usado em restaurante, mas estão em casa, sem poder comer fora. Os aplicativos de entrega têm o aceite limitado, e não conseguem mudar para alimentação porque não tem flexibilidade. Essa mudança só pode ser feita uma vez ao ano, então tiveram que ficar 3, 4, 5 meses com aquele refeição sendo subutilizado. Sim. Então é um assunto que estava super em pauta, tinha tudo a ver com o que a Vi faz. Uhum. Então o que a gente fez foi justamente aproveitar e surfar a onda, é, que era muito latente, muito evidente. Então a gente começou dentro da nossa plataforma a observar a mudança do comportamento em números. Por exemplo, nos primeiros 2 meses da pandemia, o uso de refeição ele representava 50% de todo o dinheiro transacionado dentro do cartão Vi. E para você ter uma ideia, isso representa, num ano, mais de 100 milhões de reais transacionados na nossa plataforma. Uhum. Então, Uhum. 50% disso era refeição. Esse número chegou a ficar abaixo de 20% do total transacionado. Então, uma queda gigantesca por causa da pandemia. Por Sim. outro lado, o transporte ele sempre foi pequeno, mas ele representava 10%, começou a representar menos de 5%. Por outro lado, outras coisas cresceram. Não em participação, mas o valor total do home office, ele cresceu 200% o uso, né? A gente tem um produto que é auxílio home office e o uso na categoria home office aumentou 200%. Uhum. Então a gente tinha dados dentro de casa que eram factuais e que serviam para PR de uma forma que ninguém soube aproveitar, só a gente. Então isso virou estratégico porque assim, o jornalista tinha uma pauta de mudanças na pandemia, que foi super temático no início do ano, ali, segundo Sim. trimestre do ano. E a gente alimentou ele com dados que eram super fortes, né, de mudança de comportamento, o futuro do home office, esse tipo de coisa. Então ele gostou dessa pauta, ele emplacou uma boa pauta e gostou. Depois ele queria atualizar esses números. Com quem que ele foi falar? Ele foi falar com a gente, que já tinha ajudado ele no passado. Sim. Depois, esse mesmo jornalista teve uma outra pauta que não era sobre mudanças na pandemia, mas era sobre benefícios de empresa ou o futuro do home office. Ele começou a procurar a gente para emplacar a pauta porque ele já tinha tido uma boa experiência conosco. Então, o PR ele não vai funcionar ou não funcionar simplesmente porque ele é um canal. Depende de como você explora isso, né? Eu estou falando de um produto que é totalmente transformador, né? Totalmente diferente, que Sim. envolve a satisfação do trabalhador, que em certos casos muda a vida das pessoas, e estava num contexto extremamente específico e muito poderoso que a gente soube surfar essa onda. Sim. Então, é esse tipo de coisa que eu falo, né, que é a assimetria, né? É um ângulo que só eu podia explorar. Meu concorrente grande lá nem conseguia, nem pensava nisso. Sim. Mas eu consegui enxergar essa oportunidade e levar a pauta para o mercado. Então, acabou sendo estratégico por isso, assim. O nosso produto ele tem as características que atraem a imprensa. Então, a gente sim tem que se esforçar, não é uma coisa orgânica e simplesmente esperar que venha, a gente precisa de uma agência para isso, Sim. mas é o que eu sempre falo, olha como isso tá, é o product channel fit, né? Uhum. Então, é como um canal, como o nosso produto se adapta bem a esse canal, e aí por isso que a gente explora. Legal. Então, uma dica aí para quem ouviu é o que eu condensei é o seguinte: se sua empresa tem dados, fique amigo de um jornalista, Com certeza. porque isso aí pode te alavancar. Você enriquece uma pauta, posiciona a sua empresa, então pode ser uma maquininha que faz muito sentido. Legal. Tanto que o cara te procurou para atualizar o número. Então, isso, cara, animal, né? Então você literalmente plugou no canal com com as informações que você poderia dar. Animal, cara. Animal isso aí. Cara, me fala um pouquinho da sua rotina como gestor, assim, o que você tem de ritual, quais espaços na agenda você investe para pensar, para planejar? Conta um pouquinho rapidamente da sua rotina e as outras perguntas eu faço na sequência. Manda aí. Cara, eu acho que eu tenho a rotina começa fora do trabalho, assim.
E apesar de eu não fazer sempre as mesmas coisas específicas e tudo mais, tem uma coisa que para mim é determinante, que é ter oportunidade de sono suficiente todos os dias. Uhum. Então, eu acredito muito que você falou de superpoder, eu acho que esse é o grande superpoder do ser humano, dormir. E eu não falo isso em termos de piada e tudo mais. Uhum. Dormir é a única coisa que você pode fazer que influencia diretamente sua aptidão mental, sua saúde física, sua saúde emocional, é, projeta uma vida mais longeva e mais saudável e tipo, aumenta a sua concentração, diminui o cansaço, diminui o estresse. Então, assim, o sono, de fato, ter uma noite de sono de qualidade, ou múltiplas no caso, é fundamental para o bom funcionamento do ser humano. Então, acho que esse é um dos grandes tabus da atualidade, assim, a superprodutividade exige, inclusive, que você durma pouco, acorde muito cedo, durma muito tarde, Sim. e acho que a minha vida, de fato, começa por aí, a minha rotina começa por aí. Então, eu vou para a cama por volta das 11 horas e acordo por tarde, teórico, pelos padrões normais, acordo 7, 7 e meia, Uhum. e eu só começo a trabalhar às 9 horas. Então, eu me coloco à disposição do sono, né, por mais de 8 horas, para que eu durma de fato 8 horas. Começa por aí. Eu percebo, quanto mais eu durmo, né, com mais qualidade, melhor é a minha aptidão mental, melhores decisões eu tomo. Barack Obama falou assim que as piores decisões que ele tomou na vida dele foram as que ele tomou enquanto privado de sono. Então, começa por aí. Eu acho que eu recomendaria muito isso, uma rotina de higienização do sono. Então, a partir das 9 horas da noite, eu não consumo mais nenhuma tela. Eu Das desligo 9 todas as horas. luzes das 9 horas da noite. Legal. Eu me privo de todas as telas e de todas as luzes de frequência azul. Então, vou fazer outra coisa, vou ler, enfim, brincar com Uhum. meu cachorro. E faço essa higiene de sono, vou dormir, tento dormir às 8 horas, acordo, faço meu café da manhã, tranquilo, é uma coisa que eu gosto de fazer com calma, então começo a trabalhar às 9. E aí entrando nos rituais entre empreendedores, vamos dizer assim, né, Uhum. intra-jornada. Eu acho que principalmente nesse momento uma comunicação com o seu time é super importante. Então, eu tenho uma gerente de comunicação, então não preciso ficar one-on-one com o time dela, né, eu posso ficar com ela. E a gente tem 2 reuniões semanais, uma reunião mais tática, em que a gente discute as coisas que precisam ser feitas numa semana, os projetos que estão saindo do papel, e justamente uma outra reunião mais estratégica, em que a gente fala exploração e exploitação, que a gente fala, né? Então, a reunião estratégica para exploração, coisas novas, pensar iniciativas, ver da onde saem as grandes ideias, e explotação para executar as coisas bem feitas e executar o momento. Eu sigo um ritual muito parecido com a pessoa de performance, já que a gente precisa olhar para os números e garantir o que está fazendo, e que a comunicação está alinhada, que a gente está aproveitando as sazonalidades de uma forma correta e assim por diante. Uhum. Então, em reuniões gerais, isso acaba acontecendo dessa forma. Só que uma coisa que é muito importante, que muitos gestores precisam entender, é que seu time não é só quem está abaixo de você, quem está do lado. Então, os outros líderes da empresa são tanto seu time quanto seus subordinados, vamos dizer assim. Então, você tem que ter rituais com essas pessoas também. E Sim. aí, a minha semana sempre começa com isso. Então, sempre começa junto com os outros líderes, discutindo os temas da semana, as pautas da semana anterior, todo mundo alinhando assim ao máximo possível. E aí, tirando esses rituais com as pessoas, eu acho que eu gosto muito da regra das 5 horas lá do Bill Gates. Assim. Então, eu acho que eu passo mais de 5 horas por semana lendo alguma coisa. Então, o início da minha manhã é sempre assim, então tem as newsletters que eu assino e que eu assino porque eu vou ler, não porque eu vou botar não porque eu vou arquivar. Uhum. Então, inclusive, recomendo Debrief, por exemplo. Então, eu tenho alguns canais específicos que eu vou consumir o conteúdo que está disponibilizado lá, ou eu sempre vou achando os artigos que alguém me recomenda, ou que eu acho que preciso ler, tudo mais, isso vai ficando guardado lá, então eu sempre tiro o início do dia para isso, para meio que aquecer o motor, é um momento em que as demandas não estão explodindo ainda, Sim. então eu uso o início do dia, isso nunca é uma coisa clara, 1 hora, 30 minutos, não sei, é o quanto der, Sim. para aquecer o motor, e aí depois a gente entra no jogo,
e aí levanta a bunda no final do dia e vai fazer as outras coisas que a vida manda, né? Legal, legal, muito bom. Cara, para fechar, recomenda um livro aí para mim, que eu não posso terminar 2020 sem ler. Olha, as minhas recomendações de livro, elas sempre são um pouco contra-intuitivas, Uhum, porque eu nunca recomendo nada de marketing, raramente recomendo livros de gestão, essas coisas assim. Eu acho que uhum, para um líder é preciso ser multidisciplinar e é preciso ter elaborar sua visão de mundo, né? Tentar ser sofisticado nisso, dedicar tempo para explorar, pensar e fugir do preto no branco, no 0 ou 1 ali, sim, que é muito fácil cair, sabe? Sobre a nossa única, não dá para enxergar o mundo com a nossa única visão, assim, pessoal, nossas experiências de vida. Então, isso dito, as minhas recomendações, eu tenho 3 livros que eu tenho recomendado muito para as pessoas. Esses livros são Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari. uhum, Então, conta o surgimento da espécie humana, desde em todos os fatores, assim, por vieses biológicos, históricos e assim por diante. É muito bom e fala muito sobre não só história, mas fala sobre economia, fala sobre comportamento humano, fala sobre evolução. É um livro delicioso, surpreendente as histórias lá, acho que ajuda muito na compreensão das pessoas. Então essa é uma recomendação. A outra recomendação é Deep Work, que chegou no hum, Brasil traduzido agora como Trabalho Profundo, se eu não me engano. E é um livro muito forte para quebrar paradigmas da nossa sociedade veloz sim. e que faz muitas coisas, que, né, tem uma tensão aí de um peixinho dourado, então que é muito imediatista. Então, esse é um livro que discute a importância e a dignidade de trabalhar focado e profundamente. Ah, Trabalho Focado é o nome do livro em Sim, trabalho português. focado, isso aí. E então é um livro que discute esses termos e como você pode aproveitar isso para de fato construir uma vida e uma carreira de sucesso. E se eu tivesse mais uma recomendação, seria ainda o livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é um livro sobre formação e manutenção de hábitos. É provavelmente o melhor livro escrito desde O Poder do Hábito sobre o assunto. Eu acho que com uma visão mais moderna, por ser um livro de 2017. Uhum. Então, um livro super poderoso assim para discutir a formação do hábito, o que precisa ser feito, quais são as leis e as regras da formação de um hábito. Eu acho que foi um livro que me impactou bastante. Eu tenho recomendado essa leitura. Excelente, cara. Muito bom. Anotei bastante coisa. Acho que rendeu bastante, muito bom. E qual profissional, qual outro CMO, qual outra pessoa que pode agregar para essa mesa, essa roda aqui de marketing B2B que você recomendaria que viesse aqui para eu tentar dissecar o cérebro e extrair algumas coisas que pode render e ajudar as estruturas e os times de marketing a prosperarem aí em suas iniciativas. Bom, eu conheço algumas pessoas que são muito competentes em marketing e tudo mais. Então, acho que entre essas pessoas, eu gosto muito de conversar, eu aprendo muito com a Thay, que é CMO da Max Milhas. É uma pessoa com histórico gigante, empreendeu, vendeu empresa e hoje está na Max Milhas há um bom tempo e, enfim, Legal. carrega um histórico forte. Eu gosto do Mineiro, que é o CMO da Singu, um amigo meu, pessoal, e acho que é muito competente, provavelmente sim um dos expoentes na área. Mas eu acho que eu também gostaria de recomendar uma pessoa que é a Thaisa Silveira. Ela tem um movimento que chama Uma Sobe Puxa a Outra, que envolve mulheres negras e tudo mais, e ela é uma pessoa que trabalha com comunicação, marketing, employer branding, tanto marketing interno, quanto comunicação interna, quanto social media, esse tipo de coisa.
Então, eu acho que é uma pessoa super competente, tem uma visão de mundo muito boa. Eu conheci ela esse ano, a gente trocou ideias assim e me ajudou muito a entender algumas coisas de marketing e até me tornar um ser humano melhor, assim. Então, é uma pessoa que eu recomendaria muito. Muito bom, muito bom. Fechamos. Obrigado, cara. Valeu. Muito bom, Imagina, boa Vitor. conversa. Eu acho que a forma, um pouco do resumo desse papo aqui e as quotes que cabem muito aqui é o tipo de jogo. Eu acho que isso aí é uma chave que quando vira muda todo o jogo. Você fica agnóstico de canal. Você vê que a gente nem entrou. Eu ia perguntar de canal, quais canais a Vi usa, etc, etc. Mas eu vi para essa conversa eu não vou perguntar de canal, justamente para quem ouvir entender que não é isso, não é esse caminho. Então, cara, obrigado pelo seu tempo. Logo mais estamos no ar. Vamos parar essa gravação aqui. Valeu, um abraço. Valeu, Falou. Vitor. Eu que agradeço aí o privilégio. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.